tenho uma pergunta para te fazer. Você já começou a investir em fundos imobiliários? Conhece todas as vantagens desse tipo de investimento? Você é iniciante nessa categoria de investimentos e tem dúvidas de qual vai ser o seu primeiro aporte, quais são os melhores fundos para iniciantes? Eu vou te ajudar aqui com 3 opções de ótimos fundos imobiliários, estão extremamente baratos nos dias de hoje. Galera, se você é novo por aqui, o meu nome é Samuel e nesse canal aqui eu te ajudo com informações relevantes sobre o mundo dos investimentos, principalmente no mercado de fundos imobiliários. Então faz o seguinte, assim como o canal está começando, deixa seu like aqui, se inscreva no canal para que você receba os próximos vídeos que eu for publicando. Bom, para você que é iniciante no mercado de fundos imobiliários, eu vou te passar aqui algumas das principais vantagens dessa classe de ativos. O mercado de fundos imobiliários é muito democrático e muito previsível para que você comece a gerar renda passiva. Aquela renda que não depende necessariamente do seu trabalho, da sua mão de obra. Ou seja, você compra a cota de fundo imobiliário e já no próximo mês você vai estar recebendo dividendos de acordo com o volume das suas cotas. Essa é uma das principais vantagens aqui comparando com investimento em imóvel físico. Por exemplo, se você for comprar uma casa ou um apartamento para deixar alugado, você vai ter que financiar ou ter o dinheiro para comprar aquele imóvel à vista. Além disso, outra desvantagem é o seguinte, você vai ter que contratar uma imobiliária ou você mesmo alugar para o inquilino. Esse aluguel, na média, fica de 0,5 a 0,7 do valor do imóvel. Olha só a diferença. E ainda assim, na pessoa física, você vai ter que pagar 27,5% de imposto sobre o valor daquele aluguel. Então, o seu dinheiro líquido fica bem abaixo de 0,5% do valor do imóvel. Já no mercado de fundos imobiliários, tem várias opções que, na média, quando a gente monta uma carteira diversificada, o nosso rendimento fica de 0,7% a 0,9% ao mês de rentabilidade, livre de imposto de renda. Bom, não sabemos até quando esses proventos vão ficar livres de imposto de renda, porque o nosso governo atual quer taxar tudo e todos. Bom, olha só as vantagens que eu já te falei aqui. É de fácil acesso, porque existem cotas de fundos imobiliários que você consegue comprar abaixo de R$10. Tem cota de fundos imobiliários de R$7, R$8. Então não tem desculpa para você começar a investir no mercado de fundos imobiliários. Os proventos recebidos são livres de imposto de renda e são maiores do que imóvel físico. Outra grande vantagem é que a maioria dos fundos imobiliários tem vários inquilinos diferentes. Então mesmo que um inquilino saia daqueles imóveis, existem vários outros aqui que vai manter a sua rentabilidade. Por exemplo, se você tem um apartamento e você aluga para uma pessoa, se aquela pessoa atrasar o aluguel, 100% da sua renda foi comprometida. Ou se de repente, aquela pessoa que alugava o seu imóvel se mudou de cidade, você fica 3, 4 meses aí durante o ano sem receber aluguel daquele imóvel, a sua rentabilidade vai lá para baixo. Já no mercado de fundos imobiliários, assim como os imóveis são alugados para várias empresas diferentes, seus proventos podem ter uma oscilação sim, mas basicamente nunca vai zerar o provento recebido de fundo imobiliário, a não ser que aconteça algo realmente muito fora do comum na economia global. Mais uma grande vantagem aqui de a gente comparar fundos imobiliários com imóvel físico é o seguinte, liquidez. Por exemplo, existem alguns fundos imobiliários que sozinho movimenta mais de R$2 milhões por dia. Agora pensa que você tem um imóvel aí de R$500 mil, R$500 mil. Quanto tempo você leva para vender esse imóvel caso você queira receber esse dinheiro? Não sei, depende de vários fatores. Já no mercado de fundos imobiliários aqui, tem muitos fundos que negociam R$2, R$3 milhões por dia. Então se você tiver uma carteira com R$500 mil de forma diversificada, você consegue vender em apenas um único dia. Bom, até agora eu falei isso daqui só para trazer um contexto de como é bom você investir em fundos imobiliários. Então eu vou te passar aqui top 3 fundos imobiliários seguros que estão baratos, estão descontados nos dias de hoje. Principalmente pensando para você que é iniciante e quer começar a comprar suas primeiras cotas. Lembrando que 2 desses fundos imobiliários estão na minha carteira pessoal, que eu já gravei um vídeo para vocês aqui que eu cheguei a R$40 mil. BCFF11. E aqui estão as principais métricas do fundo BCFF11. O valor atual, ou seja, que está sendo negociado no dia de hoje, R$8,60. É isso que eu falo para vocês, que tem muitos fundos imobiliários abaixo de R$10. Dividend yield, ou seja, pagou nos últimos 12 meses 9,44%. Lembra que eu falei para vocês que aluguéis de casa fica na média de 0,6 a 0,8, dependendo do imóvel, só que você tem que pagar imposto de renda, então a rentabilidade real fica abaixo de 0,5%. Aqui você ganhou 0,94% nos últimos 12 meses, livre de imposto de renda. E aqui, ó, valorização da cota nos últimos 12 meses, menos 5,9%. Então você consegue acompanhar o gráfico aqui no último ano. E é justamente por isso que o fundo tá barato, ó. O valor patrimonial por cota do fundo seria 9,37, entendeu? E no dia de hoje você consegue comprar por 8,60, ou seja, o PVP tá em 0,91. De forma resumida, é como se você estivesse gastando R$91 para comprar o equivalente
a R$ 100 de patrimônio desse fundo, entendeu? Você tá com 9% de desconto. E lembra que eu falei pra vocês que fundo de fundos, ele investe em outro fundo imobiliário? Olha só esse relatório gerencial aqui, do fundo BCFF11, quantos fundos imobiliários você está comprando quando você compra uma cota desse fundo? Olha a lista aqui, ó, os top 20 fundos imobiliários da carteira: BTCI, EZBL, RE Prime, IRM, KNPI, BTHI, BPML, e aqui é o percentual que representa na carteira esses fundos imobiliários. Então, com apenas uma cota, você está diversificando a sua carteira com todos esses fundos imobiliários. Por isso que é muito seguro e praticamente impossível você ficar sem receber os seus proventos. Pode variar, assim como eu disse, dependendo. Às vezes algum fundo imobiliário aqui pode ter algum problema com seus CRIs ou com seus inquilinos. Isso pode afetar o valor que você recebe. Mas zerar é basicamente impossível, a não ser que aconteça algo fora do normal na economia, tanto brasileira quanto mundial. Outra coisa que você precisa olhar também é o histórico de dividendos, para você ter uma noção se você vai manter recebendo. Quando a gente pega aqui, ó, o BCFF11, o histórico de pagamento de dividendos, olha só que legal. Quando a gente pega o gráfico dos últimos 5 anos, olha só que interessante, 2020, 2021 e desde 2022 aqui veio mantendo pagando na média de 6 a 7 centavos por mês. 2023 pagou o ano todo aqui, ó, 7 centavos por mês. Já em 2024 aqui também tá mantendo 7 centavos e teve um pico aqui. Então, quando a gente olha o histórico de 5 anos aqui, não ficou nem um mês sem receber dividendos, só teve uma pequena alteração. Essa é uma das vantagens que eu falo pra vocês. Outro fundo imobiliário que eu também tenho na minha carteira é o fundo VISC11. Já aqui nós estamos falando de um fundo imobiliário de tijolo. Lembra que eu falei pra vocês? Fundo que investe em imóveis físicos. Aqui é um fundo imobiliário de shopping centers. Já vou te mostrar quantos shoppings você está comprando quando você compra apenas uma cota desse fundo imobiliário. Então o valor de hoje aqui está em 114,4. Pagou 10,12% de dividendos nos últimos 12 meses. Lembrando que é livre de imposto de renda por enquanto. Teve uma desvalorização de 5,6% nos últimos 12 meses, mas muito por essa queda que teve aqui quando rolou esse burburinho aqui do governo querer taxar. Então aqui você consegue acompanhar o gráfico sem considerar os dividendos pagos no último ano. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia te passar fundos imobiliários baratos? Olha só aqui, ó, PVP tá em 0,9, ou seja, novamente você estaria gastando aqui R$90 para comprar o equivalente a R$100 de patrimônio. O valor da cota seria R$ 126,96. No valor de hoje está em 114,04. Lembra que eu falei pra gente ver o histórico de dividendos? Quando a gente coloca aqui em 5 anos, pode ver que teve uma queda muito grande aqui, mas na época da pandemia, uma pandemia mundial, onde teve que fechar os shopping centers. Então, obviamente, foi muito prejudicado devido a isso que aconteceu. Então teve uma queda acentuada aqui, depois voltou a pagar dividendos e depois de 2022 aqui, ó, veio mantendo pagando dividendos todos os meses. E olha só que interessante, mesmo na época da crise aqui, ele manteve pagando pouco dividendos, mas quem tinha esse fundo imobiliário aqui não ficou nem um mês sem estar recebendo. Novamente, quando a gente abre o relatório gerencial desse fundo imobiliário, a gente consegue ver todos os shoppings que compõem essa carteira. Olha só, com menos de R$120, quantos shoppings aqui você vai estar colocando na sua carteira de fundos imobiliários. É muito diversificado e aqui o quanto representa na carteira aqui cada shopping do fundo. E detalhe, a gente consegue ver o percentual por estado. Ó. Por exemplo, São Paulo, estado de São Paulo representa 32%, Rio de Janeiro 14%, Ceará 10%, Roraima 8% e assim sucessivamente. Então olha só que interessante, você está diversificando na questão de shoppings e na questão de estados também. Basicamente você vai estar comprando shoppings no Brasil todo. E o último fundo imobiliário, esse daqui não faz parte da minha carteira, mas é uma boa opção. É mais um fundo de fundos para iniciantes. É o KISU11, valor de hoje tá 8,33, lembrando que ó, 8,33. Isso não significa que ele tá barato, a gente tem que ver o P sobre VP, ou seja, quando a gente divide o valor de hoje comparando com o seu valor patrimonial por cota. Então olha só, pagou 10,72 nos últimos 12 meses, tá com uma desvalorização de 4,58 aqui no último ano. Aqui tá o gráfico e olha só que interessante, P sobre VP 0,97, ou seja, 3% de desconto. Novamente, você estaria gastando R$97 para comprar o equivalente a R$100 de patrimônio. O preço justo do fundo seria 8,65. Já aqui, olha só que interessante, a gente pega o gráfico dos últimos 5 anos. O fundo foi lançado em 2021. Novamente, nunca ficou um único mês sem estar pagando dividendos. Sempre mantém aqui na média de 7 centavos por cota. Então, se você compra uma cota, no próximo mês você já vai receber 7 centavos ou algo próximo disso. Novamente, a gente pega o relatório gerencial aqui para ver quais são os fundos imobiliários que compõem a carteira desse FOF. Olha só quantos fundos imobiliários, inclusive o VISC11 também faz parte aqui da carteira. Então, HSML, BTLG, ou seja, com um único fundo imobiliário, abaixo de R$10, você está investindo em vários fundos imobiliários muito bons, com bons indicativos. Por quê?
A gestora que controla esse fundo imobiliário fica trabalhando de forma ativa, comprando fundos imobiliários em momento de queda, vendendo em momento de alta, ou seja, sempre para manter o pagamento de dividendos aqui para vocês. Então vale muito a pena e está descontado, ou seja, você está investindo nesses fundos imobiliários de forma descontada. Esse fundo imobiliário aqui não faz parte da minha carteira, inclusive vou abrir aqui para vocês. Essa é a minha carteira de fundos imobiliários, ó. Deu uma boa recuperada nesse último mês devido àquela notícia do governo. A minha carteira chegou a ficar R$ 3.000 aqui negativo. Agora tá apenas R$ 85. São todos esses fundos aqui. Lembrando que eu já recebi dessa carteira R$ 4.184 de dividendos. Ou seja, quando a gente pega esse pequeno prejuízo do valor da cota mais os dividendos, a minha carteira está positiva 9,79, R$ 4.098 em positivo. Lembrando que essa oscilação do mercado aqui é natural, tanto para cima quanto para baixo. A minha carteira já chegou a ficar R$ 2.000 aqui no positivo, baixou para R$ 3.000 negativo e agora está com 85, que representa 0,21. Basicamente, isso aqui não representa nada da carteira. Então eu já investi um total de R$ 40.853,21 e a carteira está avaliada, se eu fosse vender no dia de hoje, R$ 41.767,37. Quando a gente desce aqui, ó, tem um gráfico de dividendos. Olha só, comecei a investir ano passado, primeiro mês que eu recebi aqui, R$ 53,92, depois 74, depois pulou para 198 e assim sucessivamente. Eu fechei o ano de 2023 recebendo 294,45 e agora, o último mês, eu recebi um total de 363,23. E esse é o principal papel dos fundos imobiliários, gerar renda passiva. Eu comecei com R$ 50, depois foi para 100, 200, 300. A minha meta é fechar esse ano aqui acima de R$ 400 de renda passiva. E daqui 10 anos eu posso estar recebendo R$ 1.000, R$ 2.000 de renda passiva. O importante é você começar dentro da sua realidade, dentro das suas condições, pensando principalmente a longo prazo. Se você quiser ter acesso a essa planilha aqui que eu utilizo para controlar os meus investimentos, eu deixo ela 100% grátis para vocês. Espero ter contribuído com você. Se inscreva no canal, ative as notificações e eu te vejo no próximo vídeo.